Milionário arrogante foi desafiado por um amigo a se casar com uma mãe solteira de 3 filhos por um mês, mas ele cai em lágrimas ao descobrir algo. Na agitada cidade de São Paulo, Emiliano Monteiro, o atraente milionário de 35 anos, encontrava-se na varanda de sua cobertura luxuosa, contemplando o horizonte com um copo de cachaça envelhecida na mão. Sua vida era um turbilhão de negócios bem-sucedidos, festas extravagantes e romances fugazes. No entanto, apesar de seu aparente sucesso, uma sensação de vazio o perseguia constantemente. Numa tarde ensolarada de abril, seu melhor amigo e sócio, Alexandre Fontes, o visitou com uma proposta inusitada. Emiliano, meu irmão, tenho um desafio para você, disse Alexandre com um sorriso maroto. Emiliano arqueou uma sobrancelha intrigado. Do que se trata desta vez, Ale? Outro investimento arriscado? Alexandre soltou uma gargalhada. Não, nada de negócios desta vez. É algo mais pessoal. Desembucha logo, respondeu Emiliano impaciente. Eu te desafio a se casar por um dia com uma mãe solteira de 3 filhos, declarou Alexandre, observando atentamente a reação de seu amigo. Emiliano quase se engasgou com sua bebida. O quê? Você está louco? Por que eu faria algo assim? Porque, meu caro amigo, você precisa de uma lição de humildade. Além disso, quando foi a última vez que você fez algo realmente desafiador? Respondeu Alexandre. Emiliano franziu a testa, considerando a proposta. Seu orgulho não lhe permitia recusar um desafio por mais absurdo que fosse. Tudo bem, disse finalmente, mas com uma condição. Você cuida de todos os arranjos. E fique claro, é só por um dia. Alexandre sorriu triunfante. Feito. Vou te apresentar sua esposa amanhã. No dia seguinte, Emiliano se encontrou em frente a uma casa modesta em um bairro de classe média de São Paulo. Alexandre o esperava na porta com um sorriso de orelha a orelha. Emiliano, te apresento Sofia Hernandes, disse Alexandre, apontando para uma mulher que saía da casa. Sofia era uma mulher de uns 32 anos, com cabelos castanhos ondulados e olhos cor de mel que brilhavam com uma mistura de curiosidade e determinação. Vestia-se de maneira simples, mas elegante, com um vestido floral e sandálias. Muito prazer, Emiliano, disse Sofia estendendo sua mão. Emiliano a apertou surpreso com a firmeza de seu aperto. O prazer é meu, respondeu automaticamente, ainda desconcertado com a situação. Nesse momento, 3 crianças saíram da casa. Mateus, de 10 anos, Valentina, de 8, e o pequeno Lucas, de apenas 5 anos. Os 3 olharam para Emiliano com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Crianças, disse Sofia com voz suave mas firme. Este é Emiliano. Ele passará o dia conosco. Emiliano, acostumado a lidar com executivos e modelos, de repente se viu sem saber como agir diante dessas crianças. Olá, disse desajeitadamente, acenando com a mão. Alexandre, claramente desfrutando do momento, interveio. Bem, deixo vocês para se conhecerem. Lembre-se, Emiliano, um dia inteiro. Até amanhã. E com isso, Alexandre foi embora, deixando Emiliano sozinho com sua nova família temporária. Sofia, notando o desconforto de Emiliano, decidiu tomar a iniciativa. Que tal irmos ao parque? Está um dia lindo. As crianças assentiram entusiasmadas, enquanto Emiliano se perguntava em que se metera. O parque resultou ser uma experiência reveladora para Emiliano. Enquanto Sofia estendia uma manta sob uma grande árvore, as crianças o arrastaram para jogar futebol. Para sua surpresa, ele se viu desfrutando do jogo, rindo e correndo com os pequenos. Depois de um tempo, eles se juntaram a Sofia na manta. Ela tirou uma cesta cheia de sanduíches, frutas e sucos. Espero que goste, disse Sofia, oferecendo-lhe um sanduíche. Eu mesma fiz. Emiliano deu uma mordida e seus olhos se abriram de surpresa. Está delicioso, disse sinceramente. Enquanto comiam, Emiliano se viu conversando com Sofia sobre sua vida. Descobriu que ela era professora de arte em uma escola local e que pintava em seu tempo livre. Eu adoraria ver suas obras algum dia, surpreendeu-se dizendo. Sofia sorriu, seus olhos brilhando. Talvez você possa vê-las mais tarde. Tenho um pequeno estúdio em casa. À medida que o dia avançava,
Emiliano se viu cada vez mais fascinado por Sofia e seus filhos. Mateus resultou ser um ávido leitor e compartilhou com entusiasmo seus livros favoritos. Valentina mostrou um talento natural para o desenho, claramente herdado de sua mãe. E o pequeno Lucas, embora tímido no início, logo estava sentado no colo de Emiliano, pedindo-lhe que contasse histórias. Quando voltaram para casa, Emiliano se ofereceu para ajudar a preparar o jantar. Sofia o olhou com uma mistura de surpresa e diversão. "Você sabe cozinhar?" perguntou. Emiliano corou ligeiramente. "Na verdade não, mas posso aprender." E assim, entre risos e pequenos desastres, Emiliano aprendeu a fazer macarrão caseiro sob a paciente orientação de Sofia. Depois do jantar, enquanto as crianças se preparavam para dormir, Sofia levou Emiliano ao seu pequeno estúdio no sótão. As paredes estavam cobertas de telas cheias de cor e vida. "Sofia, isso é incrível", disse Emiliano genuinamente impressionado. Ela sorriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Obrigada. É minha paixão." Enquanto observava as pinturas, Emiliano percebeu que algo estava mudando dentro dele. A vida de Sofia, embora modesta em comparação com a sua, estava cheia de amor, criatividade e propósito. Naquela noite, deitado no sofá, ele insistiu que Sofia mantivesse seu quarto. Emiliano não conseguia dormir. Sua mente dava voltas, repassando os eventos do dia e questionando as prioridades que havia tido até então em sua vida. Na manhã seguinte, Emiliano acordou com o aroma de café recém-feito e o som de risos infantis. Por um momento, sentiu-se desorientado, mas logo as lembranças do dia anterior inundaram sua mente. Ele se levantou do sofá, esticando seus músculos doloridos, e se dirigiu à cozinha. Lá encontrou Sofia preparando o café da manhã, enquanto as crianças arrumavam a mesa. A cena era tão doméstica e acolhedora que Emiliano sentiu uma pontada no peito, uma mistura de saudade e algo que não podia identificar completamente. "Bom dia", disse, entrando na cozinha. Sofia se virou para ele com um sorriso caloroso. "Bom dia, Emiliano. Dormiu bem?" "Surpreendentemente, sim", respondeu, aceitando agradecido a xícara de café que ela lhe oferecia. As crianças o cumprimentaram com entusiasmo. Lucas até correu para abraçar suas pernas. Emiliano, que normalmente teria se sentido desconfortável com tal demonstração de afeto, surpreendeu-se ao passar a mão carinhosamente pelos cabelos do pequeno. Enquanto tomavam café da manhã, Emiliano percebeu que não queria que esse dia terminasse. A ideia de voltar à sua vida anterior, que até pouco tempo lhe parecia perfeita, agora parecia vazia e sem sentido. "Sofia", disse de repente, "sei que isso vai soar estranho, mas você se importaria se eu ficasse um pouco mais? Gostaria de conhecer melhor você e as crianças." Sofia olhou surpresa, mas depois sorriu. "Claro, Emiliano. Você é bem-vindo a ficar todo o tempo que quiser." E assim, o que deveria ser um experimento de um dia se transformou em algo mais. Emiliano ficou uma semana, depois um mês. Começou a se envolver mais na vida da família, ajudando as crianças com suas tarefas, acompanhando Sofia em suas exposições de arte e até mesmo aprendendo a cozinhar pratos mais elaborados. Durante esse tempo, Emiliano descobriu uma nova versão de si mesmo. Ele se viu desfrutando das coisas simples da vida, as tardes no parque, as noites de jogos de tabuleiro, as conversas profundas com Sofia sobre arte e vida. Sua arrogância inicial foi desaparecendo, substituída por uma humildade e gratidão que nunca havia experimentado antes. Um dia, enquanto ajudava Mateus com seu projeto de ciências, Emiliano percebeu que estava apaixonado, não apenas por Sofia, mas por toda a família. A ideia o assustou no início, mas logo percebeu que era a coisa mais real e bonita que já havia sentido em sua vida. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Emiliano encontrou Sofia em seu estúdio, trabalhando em uma nova pintura. "Sofia", disse suavemente, "preciso te dizer algo." Ela se virou para ele, seus olhos cheios de curiosidade e algo mais. "Esperança. Estes últimos meses foram os melhores da minha vida", começou Emiliano. "Você me mostrou um mundo que eu não sabia que existia, um mundo cheio de amor, criatividade e propósito. E eu me apaixonei."
Por você e pelas crianças, por esta vida que compartilhamos. Sofia o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Emiliano, eu... Mas antes que ela pudesse continuar, Emiliano se ajoelhou diante dela, tirando o anel do bolso. Não era o anel ostentoso que ele teria comprado alguns meses atrás, mas um simples e elegante que havia escolhido cuidadosamente. Sofia Hernandes, você me daria a honra de se casar comigo, não por um dia, mas pelo resto de nossas vidas. Sofia ficou sem fôlego, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Sim, sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas e sonhos compartilhados. No entanto, a felicidade de Emiliano estava prestes a enfrentar seu primeiro teste. No dia seguinte, ele decidiu apresentar Sofia e as crianças à sua família. Organizou um jantar na mansão de seus pais nos arredores de São Paulo. A reação de sua família não foi a que ele esperava. Sua mãe, Beatriz, olhou para Sofia de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Seu pai, Ricardo, franziu a testa ao ver as crianças. Emiliano, disse sua mãe com voz fria, o que significa isso? É algum tipo de brincadeira? Emiliano apertou a mão de Sofia. Não, mãe. Esta é minha família agora. Vou me casar com Sofia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo foi o primeiro a falar. Filho, você perdeu o juízo? Como pode pensar em se casar com uma mulher que nem conhecemos? E quanto às crianças, não são suas. Emiliano sentiu a raiva crescer dentro dele. Pai e mãe, eu esperava que pudessem ficar felizes por mim. Sofia e as crianças me ensinaram mais sobre amor e família nesses meses do que vocês em toda a minha vida. Beatriz se levantou, indignada. Não permitirei que você arruine sua vida por um capricho. Se continuar com isso, considere sua herança perdida. Emiliano olhou para seus pais, depois para Sofia e as crianças. Sem hesitar, tomou sua decisão. Se é isso que pensam, então não preciso da sua herança. Tenho tudo o que preciso aqui. E com isso, Emiliano, Sofia e as crianças foram embora, deixando seus pais atônitos na sala de jantar. No carro de volta para casa, Sofia pegou a mão de Emiliano. Sinto muito, disse suavemente. Emiliano sorriu apesar da dor que sentia. Não sinta, eu escolhi isso. Escolhi vocês, e não me arrependo. Naquela noite, enquanto Emiliano refletia sobre os eventos do dia, percebeu que havia passado por um teste crucial. Ele havia escolhido o amor e a família acima da riqueza e do status. E embora doesse a rejeição de seus pais, ele sabia que havia tomado a decisão certa. O que Emiliano não sabia era que sua vida estava prestes a dar outra reviravolta inesperada, uma que colocaria à prova seu amor e sua determinação como nunca antes. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Emiliano e Sofia se casaram em uma cerimônia íntima na praia de Ubatuba, rodeados apenas pelas crianças e alguns amigos próximos. Foi um casamento simples, mas cheio de amor. Muito diferente das festas extravagantes a que Emiliano estava acostumado. Depois da lua de mel, o casal começou a procurar uma nova casa que pudesse acomodar toda a família. Foi durante essa busca que Sofia decidiu que era o momento de revelar seu segredo. Uma noite, depois que as crianças haviam ido dormir, Sofia levou Emiliano ao Jardim dos Fundos. A lua cheia banhava o pátio com uma luz prateada, criando um ambiente quase mágico. Emiliano, começou Sofia, sua voz tremendo ligeiramente. Há algo que preciso te dizer, algo que deveria ter te contado há muito tempo. Emiliano a olhou com preocupação. O que foi, amor? Você sabe que pode me dizer qualquer coisa. Sofia respirou fundo. A verdade é que eu não sou quem você pensa que sou. Meu nome completo é Sofia Alejandra Mendonça Ribeiro. Sou a herdeira das empresas Ribeiro. Emiliano ficou sem fôlego. As empresas Ribeiro eram um dos maiores conglomerados do Brasil, com interesses em tudo, desde imóveis até tecnologia. Se Sofia era a herdeira, isso significava que ela era ainda mais rica do que ele. Mas por quê? Por que viver esta vida quando você poderia ter qualquer coisa que quisesse? Perguntou Emiliano, atordoado. Sofia sorriu tristemente. Porque eu queria uma vida real, Emiliano.
Cresci rodeada de luxos, mas também de falsidade. Ninguém me amava pelo que eu era, mas pelo que eu representava. Quando fiquei grávida de Mateus, decidi que queria algo diferente para meus filhos. Queria que eles crescessem conhecendo o valor do trabalho duro e do amor verdadeiro. Emiliano ficou em silêncio por um momento, processando toda essa informação. Então, para a surpresa de Sofia, começou a rir. Sabe o que é mais engraçado em tudo isso? Disse entre risos. Que me apaixonei por você pensando que estava me ensinando a viver sem luxos. E resulta que você poderia comprar minha empresa 10 vezes se quisesse. Sofia se juntou à sua risada, aliviada com sua reação. Então você não está bravo? Emiliano a tomou em seus braços. Como eu poderia estar bravo? Me apaixonei por você pelo que você é, não pelo que você tem. Embora admita que estou um pouco envergonhado de todas as vezes que me gabei dos meus grandes negócios. Eles se beijaram sob a luz da lua, seu amor fortalecido por essa nova honestidade entre eles. Os dias seguintes foram cheios de conversas sobre seu futuro. Decidiram manter um estilo de vida modesto, mas usar seus recursos combinados para fazer o bem. Estabeleceram uma fundação para apoiar artistas emergentes e proporcionar educação artística a crianças de comunidades desfavorecidas. No entanto, a felicidade do casal estava prestes a enfrentar seu teste mais difícil. Alguns meses após seu casamento, Sofia começou a se sentir mal. No início, atribuíram isso ao estresse de administrar sua nova vida e a fundação, mas quando os sintomas persistiram, Emiliano insistiu para que ela consultasse um médico. O diagnóstico foi devastador. Câncer de pâncreas em estágio avançado. O prognóstico era sombrio. Os médicos deram a Sofia menos de 1 ano de vida. Emiliano se recusou a aceitar o diagnóstico. Usou todos os seus recursos e conexões para buscar os melhores tratamentos e especialistas de todo o mundo. Sofia se submeteu a rodadas exaustivas de quimioterapia e tratamentos experimentais. Durante esse tempo, Emiliano se tornou um pilar para a família, cuidava de Sofia, garantindo que as crianças mantivessem uma sensação de normalidade em suas vidas. À noite, depois que todos iam dormir, chorava silenciosamente no banheiro, aterrorizado com a ideia de perder o amor de sua vida. Apesar de todos os seus esforços, a saúde de Sofia continuou a se deteriorar. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama do hospital, Sofia pegou a mão de Emiliano. Meu amor, disse fracamente, preciso que você me prometa algo. Qualquer coisa, respondeu Emiliano, com lágrimas nos olhos. Prometa-me que seguirá em frente depois que eu me for, que cuidará das crianças e continuará com o trabalho da fundação. Emiliano queria protestar, dizer que ela ficaria bem, mas sabia que este não era o momento para falsas esperanças. Eu prometo, disse, sua voz embargada pela emoção. Sofia sorriu fracamente. Há mais uma coisa. No meu cofre em casa, você encontrará documentos sobre um fundo fiduciário que estabeleci. É uma quantia considerável, mesmo pelos padrões da minha família. Quero que você use esse dinheiro para fazer o bem no mundo, para cuidar das crianças e para garantir que nosso legado de amor e compaixão perdure. Emiliano assentiu, incapaz de falar através de suas lágrimas. Sofia passou seus últimos dias rodeada por sua família. Pintou um último quadro, um lindo retrato de Emiliano com as crianças, que se tornaria o tesouro mais precioso da família. Numa tranquila manhã de primavera, Sofia fechou os olhos pela última vez, com um sorriso pacífico no rosto e sua mão firmemente segura na de Emiliano. Os meses seguintes à morte de Sofia foram os mais difficili na vita di Emiliano. Quella sera, dopo che Giulia e i suoi figli se ne furono andati, Marco e Sofia passeggiavano nel giardino, mano nella mano, come avevano fatto innumerevoli volte negli ultimi 20 anni. Sai, disse Marco, fermandosi a guardare il cielo stellato, se qualcuno mi avesse detto 30 anni fa che questa sarebbe stata la mia vita, non gli avrei creduto. Sofia si strinse a lui sorridendo. Neanch'io. Ma sono così grata per ogni momento, anche per quelli difficili. Ci hanno portato qui. Ad oggi sua perda era come un peso constante em seu peito, e havia dias em que mal conseguia se levantar da cama.
No entanto, o amor por seus filhos e a promessa que havia feito a Sofia o mantinham em movimento. Mateus, Valentina e Lucas também lutavam com sua dor, cada um à sua maneira. Mateus se tornou mais calado e se mergulhou em seus livros. Valentina canalizou sua tristeza em sua arte, produzindo pinturas comoventes que capturavam a essência de sua mãe. O pequeno Lucas, jovem demais para entender completamente o que havia acontecido, frequentemente perguntava quando a mamãe voltaria. Emiliano se esforçou para estar lá para cada um deles, aprendendo a ser tanto mãe quanto pai. Organizou noites de leitura com Mateus, sentou-se durante horas com Valentina enquanto ela pintava e passou incontáveis noites consolando Lucas após seus pesadelos. Um dia, quando finalmente se sentiu forte o suficiente, Emiliano abriu o cofre de Sofia. Dentro, encontrou os documentos que ela havia mencionado, detalhando um fundo fiduciário de uma magnitude que o deixou sem fôlego. Junto com os documentos legais, havia uma carta escrita à mão por Sofia. Com mãos trêmulas, Emiliano abriu a carta e começou a ler. Meu querido Emiliano, se você está lendo isto, significa que já não estou mais com vocês fisicamente, mas quero que saiba que meu amor por você e por nossos filhos transcende a morte. Vocês me deram a vida mais bela que eu poderia ter imaginado, cheia de amor, risadas e propósito. O fundo que estabeleci é meu presente final para você e para o mundo. Use-o com sabedoria, meu amor. Continue nosso trabalho de tornar o mundo um lugar melhor. Ensine a nossos filhos o valor da compaixão e da generosidade. E, por favor, não deixe que a dor da minha partida apague a luz em seu coração. Lembre-se sempre que o amor que compartilhamos é eterno. Nos veremos novamente algum dia, mas até lá viva, ame e seja feliz. Essa será a melhor maneira de honrar minha memória, com todo meu amor para sempre, Sofia. As lágrimas corriam pelo rosto de Emiliano enquanto lia a carta repetidamente. Finalmente, sentiu como se um peso fosse levantado de seus ombros. Sofia lhe havia dado um propósito, uma missão para o resto de sua vida. Nos anos seguintes, Emiliano se dedicou a cumprir a última vontade de Sofia, expandiu a fundação, criando programas de arte em escolas por todo o Brasil. Estabeleceu bolsas de estudo para estudantes talentosos de famílias de baixa renda e financiou a construção de centros comunitários em bairros desfavorecidos. As crianças cresceram e se tornaram adultos compassivos e conscientes, cada um encontrando sua própria maneira de continuar o legado de sua mãe. Mateus se tornou um renomado escritor. Suas novelas exploravam temas de amor, perda e redenção. Valentina seguiu os passos de Sofia e se tornou uma artista aclamada, suas obras exibidas em galerias de todo o mundo. Lucas, inspirado pelo trabalho filantrópico de sua família, estudou desenvolvimento internacional e trabalhou em projetos de ajuda em todo o mundo. Emiliano nunca se casou novamente. Embora tenha tido alguns relacionamentos ao longo dos anos, nenhuma mulher pôde se comparar a Sofia em seu coração. Em vez disso, dedicou sua vida à sua família e ao seu trabalho filantrópico. À medida que envelhecia, Emiliano começou a refletir sobre sua vida e a incrível jornada que havia empreendido. Decidiu que era hora de compartilhar sua história com o mundo. Aos 70 anos, Emiliano Monteiro se sentou diante de uma plateia no auditório da Universidade de São Paulo. O cabelo, antes negro como ébano, agora era completamente branco, e as linhas em seu rosto contavam a história de uma vida bem vivida. Seus olhos, no entanto, brilhavam com a mesma intensidade que tinham décadas atrás. Boa tarde a todos, começou, sua voz forte e clara. Estou aqui hoje para contar a vocês uma história de amor, perda e redenção. Uma história que começou há mais de 35 anos com um desafio e uma mulher extraordinária chamada Sofia. Durante as 2 horas seguintes, Emiliano cativou a audiência com um relato de sua vida. Falou sobre sua arrogância juvenil, sobre como um simples desafio mudou o curso de sua vida. Descreveu Sofia com tal vivacidade que a audiência quase podia vê-la, com seu sorriso radiante e seus olhos cheios de compaixão. Compartilhou os momentos de alegria, o casamento na praia, o nascimento de seu primeiro filho juntos,
as noites passadas pintando no estúdio de Sofia, mas também falou sobre os momentos difíceis, a rejeição inicial de sua família, a luta de Sofia contra o câncer, os dias sombrios após sua morte. Mas sabem de uma coisa? Disse Emiliano, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios. Cada momento, cada alegria e cada dor valeu a pena, porque Sofia me ensinou o que significa realmente viver. Ela me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em reais e centavos, mas nas vidas que você toca e no amor que você dá. Emiliano falou sobre o trabalho da fundação, sobre os milhares de crianças que haviam recebido educação artística, sobre as comunidades que haviam sido transformadas. Compartilhou histórias de artistas que haviam florescido graças às bolsas da fundação, de famílias que haviam saído da pobreza, graças aos programas de desenvolvimento comunitário. Tudo isso, disse, fazendo um gesto amplo com as mãos, tudo isso é o legado de Sofia, seu amor, sua compaixão, sua visão de um mundo melhor. Tudo isso vive através de cada vida que tocamos. Ao final de sua palestra, não havia um único olho seco no auditório. Quando Emiliano terminou de falar, a plateia se levantou, aplaudindo com fervor. Jornalistas se aglomeraram ao seu redor, ansiosos para obter mais detalhes de sua história. Nos dias e semanas seguintes, a história de Emiliano e Sofia se espalhou como fogo. Os jornais publicaram artigos sobre eles. As redes sociais se encheram de postagens compartilhando sua história. As pessoas estavam fascinadas não só pelo romance, mas pela mensagem de amor, compaixão e propósito que transmitia. Logo, Emiliano se viu viajando por todo o Brasil, compartilhando sua história em universidades, centros comunitários e até mesmo em programas de televisão nacional. Cada vez que falava, sentia que Sofia estava ali com ele, sua presença tão real quanto no dia em que se conheceram. A história inspirou milhares de pessoas. Casais jovens decidiram adotar crianças. Empresários começaram a pensar em como poderiam usar seus recursos para fazer o bem, e artistas encontraram um novo propósito em seu trabalho. Mateus, Valentina e Lucas estavam incrivelmente orgulhosos de seu pai. Vê-lo compartilhar sua história, ver o impacto que estava tendo, lembrava-os mais uma vez do incrível legado de amor que seus pais haviam criado. Um dia, após uma palestra particularmente emocionante, uma jovem se aproximou de Emiliano. Ela tinha lágrimas nos olhos quando lhe disse: Senhor Monteiro, sua história mudou minha vida, me fez perceber que o amor verdadeiro existe e que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo. Obrigada. Emiliano tomou as mãos da jovem entre as suas. Não me agradeça, disse suavemente. Agradeça a Sofia. Tudo isso é graças a ela. Naquela noite de volta à sua casa, Emiliano se sentou no estúdio que uma vez pertenceu a Sofia. As paredes ainda estavam cobertas com suas pinturas, cada uma um lembrete de seu amor e sua paixão. Ele pegou o retrato que ela havia pintado em seus últimos dias, o dele com as crianças, e o abraçou contra seu peito. Nós conseguimos, meu amor, sussurrou. Seu legado vive. Seu amor continua mudando o mundo. E por um momento, ele pôde jurar que sentiu a mão de Sofia sobre seu ombro e ouviu sua risada ecoando suavemente na sala. Os anos passaram, e Emiliano Monteiro se aproximava de seu 85º aniversário. Seu cabelo, agora completamente branco, contrastava com seus olhos escuros que ainda brilhavam com a mesma intensidade de sua juventude. Apesar de sua idade avançada, Emiliano mantinha uma agenda ativa, dividindo seu tempo entre a supervisão da fundação, seus netos e aparições públicas ocasionais para compartilhar sua história. Uma tarde de verão, enquanto Emiliano descansava no jardim de sua casa em Campos do Jordão, recebeu uma visita inesperada. Era Alexandre Fontes, seu velho amigo, o mesmo que lhe havia proposto o desafio que mudou sua vida tantos anos atrás. Emiliano, meu velho amigo, exclamou Alexandre abraçando Emiliano com força. Quem diria que aquele desafio maluco nos traria até aqui? Emiliano sorriu, seus olhos brilhando com nostalgia. Alexandre, você não sabe quantas vezes pensei em agradecer a você por isso. Você mudou minha vida da melhor maneira possível.
Os dois amigos se sentaram no jardim, relembrando velhos tempos e se atualizando. Alexandre havia seguido seu próprio caminho, construindo um império empresarial, mas admitiu que sempre invejou um pouco a vida plena e significativa que Emiliano havia encontrado. Sabe, Emiliano, disse Alexandre, sua voz tingida de emoção. Ver você e Sofia, ver como vocês transformaram suas vidas e as de tantos outros, me fez perceber que havia mais na vida do que apenas fazer dinheiro. Foi por isso que comecei minha própria fundação há alguns anos. Mentre parlava, Marco vide qualcosa cambiare negli occhi di Alessandro. Una scintilla di speranza, forse, o il primo barlume di una nuova prospettiva. Alla fine della serata, quando si salutarono, Alessandro sembrava un uomo trasformato. Grazie, disse, la voce carica di emozione. Mi avete fatto ricordare cosa conta davvero nella vita. Mentre Alessandro si allontanava, promettendo di rimanere in contatto e forse anche di visitare la fondazione Nuovi Inizi, Marco si voltò verso la sua famiglia. I loro volti brillavano di gioia e amore, un riflesso perfetto del calore che sentiva nel suo cuore. Emiliano sorriu comovido pelas palavras de seu amigo. Nunca é tarde para fazer o bem, Alexandre. Estou orgulhoso de você. Enquanto conversavam, os netos de Emiliano brincavam no jardim. Sofia, a neta mais velha, uma jovem de 18 anos que era a imagem viva de sua avó, se aproximou deles. Vô, disse ela, você poderia nos contar mais uma vez a história de como conheceu a vovó Sofia? Emiliano sorriu, seus olhos brilhando de amor. Claro, minha querida, venham todos e sentem-se. Logo todos os netos se reuniram ao redor de Emiliano e Alexandre. Emiliano começou a contar a história, sua voz cheia de emoção e nostalgia. Falou do desafio, do dia em que conheceu Sofia e as crianças, de como sua vida mudou para sempre. Enquanto falava, Emiliano sentiu um calor no peito, uma sensação de paz e plenitude que o envolvia. De repente, percebeu que estava cansado, muito cansado. Crianças, disse suavemente, acho que vou descansar um pouco. Alexandre, meu velho amigo, você poderia terminar a história para mim? Alexandre, notando algo nos olhos de seu amigo, assentiu solenemente. Claro, Emiliano, descanse. Emiliano fechou os olhos recostando-se em sua cadeira. Podia ouvir Alexandre continuando a história, o riso de seus netos, o sussurro do vento nas árvores, e então, de repente, ouviu outra voz, uma voz que não ouvia há décadas, mas que reconheceria em qualquer lugar. Emiliano, meu amor, disse a voz de Sofia, é hora de voltar para casa. Emiliano abriu os olhos e lá estava ela, tão linda quanto no dia em que a conheceu. Sua mão estendida para ele. Com um sorriso, Emiliano pegou sua mão e se levantou, sentindo-se mais leve e mais forte do que se sentia há anos. Juntos, Emiliano e Sofia olharam para a cena à sua frente. Alexandre havia parado de falar e agora olhava para o corpo imóvel de Emiliano com lágrimas nos olhos. Os netos, percebendo o que havia acontecido, começaram a chorar suavemente. Não fiquem tristes, quis dizer Emiliano. Vive uma vida maravilhosa, cheia de amor e propósito. E agora finalmente estou reunido com minha Sofia. Enquanto Emiliano e Sofia se afastavam de mãos dadas, puderam ver Mateus, Valentina e Lucas chegando apressadamente ao jardim. Viram como abraçavam seus filhos, como consolavam os netos, como honravam a memória de seu pai com lágrimas, mas também com sorrisos, lembrando a vida incrível que ele havia vivido. Você fez bem, meu amor, disse Sofia, apertando a mão de Emiliano. Nosso legado viverá através deles. Emiliano assentiu, sentindo uma paz e uma felicidade que não experimentava desde que Sofia partira. Sim, fizemos bem. Juntos. E assim, Emiliano Monteiro, o milionário arrogante que se transformou em um homem de amor e compaixão, fechou o último capítulo de sua vida terrena. Mas sua história, seu legado de amor, continuaria vivendo através de seus filhos, seus netos e as inúmeras vidas que havia tocado ao longo dos anos. Nos anos que se seguiram, a Fundação Monteiro Hernandes continuou crescendo e se expandindo, tocando cada vez mais vidas,
a história de Emiliano e Sofia se tornou uma lenda, um testemunho do poder transformador do amor e da compaixão. E em algum lugar, além deste mundo, Emiliano e Sofia observavam com orgulho e amor, sabendo que sua história de amor havia sido apenas o começo de algo muito maior do que eles mesmos.